A opinião da doutora sobre a reposição hormonal em atletas para alcançar uma melhor performance. Ai. Bom. Não sou a pessoa adequada a responder essa pergunta, porque eu, dentro da medicina integrativa, e eu entendo que nós fazemos reposição hormonal quando estão corrigidos outros fatores. Quando se corrigem outros fatores, muitas vezes já não precisamos de reposição hormonal. Então, eu não sou assim muito favorável à reposição hormonal per se, quando se começa a tratar um atleta. Nós, dentro da área da medicina integrativa, tratamos ou não tratamos, muitas vezes não estão doentes. Atendemos atletas que querem ter uma melhor performance, de facto, mas eu penso que quando se faz uma verdadeira desintoxicação, a sério, renal, linfática, gastrointestinal, quando se ensina o atleta a comer, os atletas comem pessimamente mal. Peço desculpa, mas a nutrição, do ponto de vista clássico, no meu entendimento para os atletas, é péssima. Os atletas devem fazer uma dieta anti-inflamatória, devem fazer uma dieta metabolicamente falando espetacular, e isso não acontece. Um atleta tem que apanhar sol 20 minutos por dia com 60% do corpo exposto. O que convenhamos que alguém estiver a ver é uma, é uma maravilhinha para as vistas, quem tiver a sorte de olhar para o atleta. E, portanto, o que é que eu estou a querer dizer com isto? O sono dos atletas é importantíssimo, é fundamental. E, portanto, sendo assim, a reposição hormonal é depois disto. Se o atleta, por exemplo, um atleta, se estivermos a falar de um atleta, temos muitas atletas mulheres e também temos muitos atletas homens. Portanto, a parte hormonal é fundamental e muitas vezes não temos necessidade de medir completamente. Por exemplo, uma mulher, eu tenho falado muito de tudo o que seja sexualidade e isso faz com que as pessoas nos venham contar alguma coisa. Para a parte hormonal, uma mulher que tenha o sistema hormonal adequado do ponto de vista da menstruação, do ponto de vista da sua libido, um atleta homem que acorde com ereção, tudo isso nos indica como é que está a parte hormonal. E a partir daqui nós sabemos se temos ou não que fazer reposição hormonal. Espero ter respondido à sua pergunta. Pergunta sobre as limpezas energéticas. Eu não sei muito bem o que é que quer dizer, Natália, com isso das limpezas energéticas. Portanto, eu estou a falar que a medicina integrativa é holística. Portanto, não sei muito bem depois o que é uma limpeza energética. O que é que a medicina integrativa pode fazer para optimizar o rendimento desportivo? Pronto, então, foi o que eu estava já a explicar. A medicina integrativa pode fazer muito para optimizar o rendimento desportivo em atletas essencialmente de alta competição, quando nós entendemos que estes atletas têm que ser vistos da seguinte maneira, como uma pessoa com características um bocadinho diferentes de um utente normal, certo? Então, temos que trabalhar sempre, os três básicos são obrigatórios, o físico, o emocional e o mental. A nível do físico, o atleta tem que comer na perfeição, se possível com um teste de intolerâncias alimentares para percebermos exatamente o que é que o atleta pode ou não pode comer. Não tanto aqui que me interessa as quantidades, interessa muito mais perceber a qualidade da comida deste atleta e em que condições é que come o atleta. Já sei que vão dizer que eu sou filosófica, mas como é que está a vida deste atleta, certo? Em termos familiares. Ele come num ambiente em que discute, ele come olhar para o computador, ele come olhar para o telemóvel. É importantíssimo que nós estejamos a comer e olhar o que estamos a comer. É a mesma coisa, bom, eu ia dizer uma piada, mas depois dizem que eu agora só falo piadas porcas, portanto eu não vou dizer. Mas quando estão a comer a alguém, literalmente falando, têm que olhar nos olhos, ou então fecham os olhos e estão a imaginar. Mas quando se olha, come-se com mais agrado. Com a comida da mesa, mesmo a sério, é exatamente isso.
é que nós temos que olhar para a comida. Muito mais um atleta, porque ele tem que metabolizar muito bem aquilo que está a comer. Depois, a dieta, portanto, é fundamental. A ingestão de água num atleta é fundamental. A água deve ter um pH um bocadinho mais alto e o atleta deve beber água ionizada em determinadas alturas do dia. Deve beber um atleta, como qualquer pessoa adulta, água de manhã fervida e morna em jejum com o bicarbonato de sódio, porque um atleta que esteja a treinar em alta competição, que tenha produzido ácido lático, ou uma criança, hoje em dia já temos crianças e adolescentes que treinam a sério. Portanto, também pode beber bicarbonato de sódio com limão e isto vai ajudar ao pH da matriz extracelular e, portanto, vai fazer com que as trocas celulares sejam mais efetivas e retira o ácido lático da zona muscular e da circulação. Isto é muito importante. Depois, o que é que podemos fazer por um atleta? Podemos ensiná-lo então a apanhar sol, como eu estava a dizer, que é uma coisa que não se diz, porque os treinos até podem ser ao sol, mas têm uma blusa, têm os calções, portanto seria importante, por exemplo, treinassem sem blusa, se isso for possível. Aqui já não estou a brincar, já estou a falar mesmo a sério, mas se não é possível, obviamente tem de se calhar ter aquela porra dos números, não sei, não percebo nada, mas então os atletas que sejam ensinados a estar ao sol quando chegam a casa, quando vão almoçar, que sejam ao sol. Depois é fundamental que nós expliquemos a um atleta que tem que respeitar as horas do sono. Um atleta tem que se deitar no máximo até às 11 horas da noite, claro que se for uma criança muito mais cedo, e tem que acordar por si, não deve acordar com o despertador. Porquê? Porque nós queremos manter estes atletas com um bom nível hormonal das hormonas de stress e de anti-stress. Então, se eu acordo com o despertador, eu estou a ter como é que se diz? Uma libertação de hormonas de stress, de cortisol e de adrenalina. E, portanto, isso vai-me causar um estado inflamatório imediato. Ok? Depois, o que é muito importante? Os atletas não podem comer açúcar e não podem comer trigo. Um atleta não pode comer trigo, açúcar e lácteos, na minha ótica, e não pode comer sal. O açúcar inflama a matriz extracelular e, portanto, se inflama a matriz extracelular, produz uma coisa, um estado que se chama uma inflamação crónica persistente. Sendo assim, se eu estou inflamada, eu não tenho as capacidades ótimas de oxidação e antioxidação para estar com o máximo de rendimento que eu posso. Portanto, dieta, sono, o que é que me faz, o que é que me preciso dizer mais? A parte emocional, portanto, como é que quer dizer, os atletas são pessoas que vivem numa família, que têm relacionamentos e, portanto, como todas as pessoas vão ter as suas chatices ou as suas situações menos boas da vida, portanto isto deve ser enquadrado e bem enquadrado para podermos ajudar. E depois a parte mental, quais são as crenças que este atleta tem? Isto tem que ser trabalhado. Para mim o coaching em termos dos atletas é fundamental. Portanto, antes que um atleta possa não se ingrar na carreira, nós temos que perceber quais são as crenças que ele tem para que isso não aconteça. Portanto, basicamente, eu acho que toda a gente pode ser melhor do que aquilo que é. Se trabalhar e estiver disposto a identificar as crenças limitadoras que tem para atingir mais sucesso e mais prosperidade. Ok, claro que em termos da dieta havia muito mais aqui para falar, mas pronto, acho que não é do interesse de todos e, portanto, não vale a pena eu estar a falar sobre isso. Mas, assim, basicamente, claro que depois também podemos falar em alguns tratamentos interessantes para os atletas, não é? Em termos de vitaminas, eu sou completamente fã das vitaminas, em termos como eu disse, do bicarbonato e de alguns medicamentos que não seja o bicarbonato, são medicamentos que melhoram o pH, são fundamentais para manter então o atleta com um pH adequado, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, o selênio, a glutamina é fundamental para os atletas.